Fala galera, estamos aqui para mais um podcast e hoje nós temos um convidado mais que especial. Verdade, hoje nós temos nosso convidado, Pastor Walter. É uma honra receber o senhor, pastor. Amém, glória a Deus. Na verdade, nós gravamos um com o Pastor Walter Foi já. o primeiro. Só que infelizmente um cachorro atrapalhou a gente. Mas já demos um jeito. Claro que não foi no cachorro, coitado, né? Pode ficar tranquilo aí. O cachorro foi silenciado. Coitado. Mas, pai, para nós é uma grande honra ter o senhor aqui hoje com a gente. Amém. Verdade, pastor. A gente queria que o senhor contasse um pouco aí como foi sua conversão, o início da sua vida. Ah, certo. Bom, minha conversão, né? Eu já, bem dizer, eu nasci num berço cristão, né? Devido à minha mãe, que sempre foi uma pessoa que muito temente a Deus, né? Então, mas a minha conversão mesmo, eu creio, ela se deu aos 13 anos. Né? Então, aos 13 anos, eu lembro que eu estava na igreja, eu era da igreja presbiteriana, e eu fui tocado por Deus, e eu creio que a partir dali Deus fez algo na minha vida. Mas, devido à adolescência, né, então é difícil a pessoa adolescente permanecer firme, ainda mais, né, estando assim, num lugar onde não havia uma busca muito grande, né, para o Senhor, né, devido. Então, o que acontece? Então, a gente teve aqueles desvios, né? Então, você ficava assim com aquele crente, um pé na igreja e outro pé no mundo. Raimundo. Né? O crente Raimundo. Pé na igreja. Vem, Rafa. Nossa, Rafa do céu. Misericórdia. Não, essa é do meu tempo. Aprendi com meu pai. Mas mas uma coisa que acontecia comigo era o seguinte: por que eu tinha essa convicção da minha conversão? Porque quando eu chegava em casa, a hora que eu entrava no meu quarto e ali eu estava sozinho, eu não me sentia bem. Por quê? Porque eu sabia que eu não pertencia ao mundo. E que eu estava desagradando o Espírito Santo que habitava em mim. Então, até que e o tempo foi passando, né, e cheio de altos e baixos, até que um momento eu falei assim, não, eu vou ter que dar um jeito nisso aí, eu não posso ficar dessa forma, né? E daí que eu procurei e falei assim, eu acho que eu tenho que, realmente, para mim endireitar, eu tenho que casar. Né? Então, realmente, tem muita rapaziada aí que, às vezes, firme acontece. Então, daí, depois que eu casei, então, assim, daí eu assumi um compromisso com o Senhor e ali veio um crescimento, realmente. Até porque a Márcia é brava, né? Tem que É brava, muito brava. Pai, eu lembro de uma história que o senhor contou um dia, que eu acho que o senhor estava ainda desviado, não desviado, estava mais ou menos assim, daí foi numa reunião de oração, daí chamaram o senhor para orar, como é que foi? Isso, foi um dia, foi uma, eu creio que foi uma das maiores experiências que eu tive com Deus. E eu fui, o que acontece? Eles convidaram eu para numa reunião dos jovens, né? Naquela época, a reunião da mocidade, que eles chamavam, né? Os velhos tempos. E daí eu falei assim, eu vou fazer o seguinte, eu vou na reunião lá, depois da reunião eu desço e vou lá para uma... E naquela época tinha uma tipo danceteria, hoje vocês chamam de uma danceteria e tal, uma balada, isso, né? Mas naquele tempo o pessoal mais velho conhece, a famosa discotoca, né? E daí que ficava lá na Praça Anchieta. Eu falei assim, eu vou e depois vou na reunião dos jovens e depois eu desço para lá. E pronto. A reunião dos jovens ia acabar cedo mesmo, depois eu ia para a balada. E quando eu estava indo, né, pela avenida, e daí algo me puxava para baixo, algo me puxava para cima. Eu falei assim, não, eu vou lá nos jovens primeiro e depois eu volto. E fui lá e fiquei lá assistindo a reunião, né, junto ali, a turma lá, tranquilo, mas pensando no meu pensamento, nem acreditava a hora que terminasse ali, para mim ir para a discotoca, né? E qual foi a minha surpresa? Que de repente eu estava terminando a reunião, daí eles falaram assim, Walter, você ora para nós. Eu falei assim, não acredito nisso, não é possível. O único que essa turma está com cabeça, mano, é orar. Bora, pouca, pô. Então daí naquele momento eu falei assim, puxa, agora não tem como dizer não, senão seria muita falta de educação ali, eu não queria orar naquela hora. E eu comecei a orar naquele momento, né? E comecei a orar e falar se eu estava sentindo alguma coisa para orar e tal assim. Eu falei assim, eu simplesmente comecei a orar. E no momento que eu comecei a orar, eu senti que Deus me tomou assim. De uma certa forma,
E aquele tempo eu não falava em línguas, né? Eu não tinha assim a experiência assim. Mas eu comecei a orar e eu sentia eu flutuando. Era como se o meu corpo estivesse flutuando. Então foi uma experiência que marcou muito. Eu orei ali e tal, e a partir naquele dia daí eu resisti e não desci da discoteca. Devido a uma experiência tão grande com o Senhor. E eu creio que aquilo ali foi uma confirmação daquilo que Deus já tinha feito na minha vida. Só que faltava forças para que eu viesse a permanecer realmente. Foi o jeito que o Espírito Santo tocou o senhor para ir convencendo o senhor. Isso, legal. Foi realmente. Só abrindo parênteses, pastor. Enquanto o senhor estava falando, era a próxima pergunta. A gente sabe que hoje o senhor se move nos dons, Deus usa o senhor tremendamente. Como que foi o contato com o senhor em relação aos dons? A gente sabe que o senhor veio numa igreja que o Espírito Santo flui, mas ele é mais contido em relação aos dons, oração em línguas. Como Isso. Como que foi esse primeiro contato que o senhor teve assim? Realmente, na realidade, eu lembro uma vez que na própria presbiteriana, porque uma vez eu fui pregar, imaginei eu pregando sobre o batismo no Espírito Santo, sendo presbiteriano, sem experiência nenhuma, bem dizer, com os dons e tal assim, e fui pregar. E naquele dia, era um domingo de manhã na presbiteriana, comecei a pregar. E daí ali o Espírito Santo tomou eu de novo. Uau, só que não me tomava em línguas, não tomava em nada, e um choro. E ali eu pregava e chorava. E aquele dia eu fiquei assim como se eu estivesse flutuando assim. De novo, né? De novo, assim. E uma experiência, eu fiquei meio abobado o dia inteirinho. De uma experiência tão grande. E daí depois que a gente veio, né, para Maranata, que a gente começou a congregação presbiteriana Maranata, né? Daí a gente começou a ter mais experiências, né? Assim, com o Espírito Santo. E daí, numa dessas reuniões, né, eu lembro uma vigília que a gente teve aqui, que daí a gente teve essa experiência com o pastor Amarildo, né? O pastor Amarildo veio aqui com a gente, né? Veio uma caravana lá de Sorocaba, da Igreja Casa de Oração Filadélfia, foi muito bom, foi um momento muito gostoso mesmo. Legal. E num determinado momento, o pastor Amarildo falou assim, pastor, vamos fazer o seguinte, vamos orar para a turma receber os dons do Espírito Santo, recebeu o dom de línguas aí. O pastor Amarildo só tem um problema. É simples. Um pequeno problema, coisa mínima. Falei assim, eu não sou batizado. Eu falei assim, eu não recebi o dom de línguas ainda. Então, né? Então eu preciso. Aí o pastor Amarildo falou assim, então você vai receber agora. Que legal. E ele pôs as mãos sobre mim e naquele momento recebi o dom de línguas. Tremendo. Então foi algo maravilhoso. Então foi uma experiência tremenda, né? Então a gente viu assim o fluir do Senhor. Que legal. E é maravilhoso, né, gente? Assim, né? Eu creio que o dom de línguas é algo tremendo, né? Através do dom de línguas a gente é capacitado, Deus move, né? Nós resistimos a muitas tentações assim, através do dom de línguas, pensamentos, né, que vêm à nossa mente, aquelas coisas loucas que vêm à nossa mente, como resistir isso? Dom de línguas. É uma arma poderosa, né? O dom de línguas é uma arma poderosa, né, para o cristão, né? Legal. E nós cremos que todos podem falar em línguas, né? Todos podem. Isso que é uma arma poderosa. Eu lembrei até de uma história engraçada sobre o dom de línguas. Um dia um colega nosso estava num culto, vou falar o nome dele, e daí chegou uma irmã e começou a orar por ele, falou assim, receba o dom de línguas. Aí ele ficou quieto assim dela, fala em línguas. Ele quieto, fala em línguas, não consigo. Fala em línguas, não consigo. Fala em línguas, não consigo. Fala em línguas, línguas! Até onde começa essa história é muito boa. Mas tem muita história, né? Mas voltando um pouco. Aí quando o senhor estava na presbiteriana, quando o senhor casou, daí o senhor já começou a assumir ministério na presbiteriana? Como é que foi? Já. Daí, quando eu casei, daí logo o pessoal já convidou para eu ser um diácono, né? Eu fui concorrer a diácono, daí fui eleito diácono. Fiquei um bom tempo como diácono e, para o meu gosto, eu queria continuar diácono para sempre, né? Mas calma. Daí mais tranquilo, na boa ali, né? Menos BO. E daí o que acontece? Daí depois, já o tempo do pastor Elias, né? Ele foi até lá em casa e falou assim, nós estamos precisando de presbítero. Eu falei assim, então faz o seguinte, vamos concorrer para os dois, né? E se realmente for da vontade de Deus que eu seja presbítero, vou ser eleito presbítero. E daí fui eleito presbítero. Legal. E daí depois, quando nós viemos aqui para Maranata, né? Quando era tempo do pastor Jackson, né? Quando as irmãs tinham aquele grupo de mulheres, o grupo de mulheres foi crescendo, né? E o que aconteceu com o grupo de mulheres? Daí, como ele foi crescendo o grupo, daí não tinha
como assim eles, por exemplo, assim, agora uma igreja tem que assumir. E naquele momento, né, eu lembro era a Márcia, a Carmen, que estava assim na liderança do grupo, de várias irmãs aqui da igreja, né, e tal. E tinham de outras igrejas também, de outras denominações, mas quem assumiu mesmo foi o pastor Jackson. E naquele momento o pastor Jackson pediu também para assim, ó, só que vocês vão ter que ter um presbítero responsável, porque vai ser uma congregação da igreja. E daí no momento as irmãs escolheram a mim, né? E daí eu tive que fazer uma decisão difícil, né? Que eu tive que largar do futebol, que era terça e quinta, né? Carreira. Então eu pedi um tempo para pensar, mas daí Deus tocou, e daí eu tive que largar a mão mesmo do futebolzinho, né? Então na terça e quinta, e daí a gente sumiu. E a partir dali, graças a Deus, né? Daí tem toda a história, né? Quando nós nos tornamos Igreja Evangélica Maranata, que foi algo muito bacana, né? A gente crê que foi uma direção de Deus realmente, né? Deus permitiu, assim, eu creio, essa divisão, né? Para quê? Para a expansão do reino, né? Legal. Então eu creio, assim, que foi algo maravilhoso. E daí um dia o pastor Jackson chegou, quando nós rompemos com a presbiteriana, né? Houve aquela divisão, o pastor Jackson um dia chegou na minha casa e falou o seguinte, olha, hoje aqui eu estou com um cajado. Ele falou assim, agora é o seguinte, eu tenho para onde ir, eu tenho um campo na própria presbiteriana, onde eles pensam, tem a mesma visão que eu tenho, então eu estou indo para lá. Eu estou aqui com Moisés, lá na minha casa, na sala da minha casa, e eu estou aqui com um cajado. Eu estou passando esse cajado nas mãos de Josué. Que legal. Então foi algo assim tremendo. Eu creio que foi algo profético. Sim, com certeza. E o pastor Jackson ele se movia assim nessa área, né? Então é algo tremendo também. Então daí ali eu sentia aquele peso, né? E daí a partir dali foi fluindo assim. Então eu creio que foi bênção e para a gente é uma alegria poder servir o Senhor. Eu queria ficar como diácono, mas e as coisas vão acontecendo naturalmente. Sim. De maneira alguma, eu nunca forcei nada, né? Porque eu creio que as coisas que é de Deus têm que acontecer naturalmente. Não tem como a gente colocar a mão. Então, deixei. Então, foi indo e foi fluindo. Que legal o senhor falar que a igreja ela começou como um grupo de oração. Isso. E a oração é uma marca que até hoje ela é enraizada dentro da igreja. Tanto que a casa de oração também aqui. É verdade. Que legal. Na hora que o senhor falou, eu nem tinha me tocado nisso, que benção. Sim, é verdade. É uma continuidade, né? Que legal. Exatamente isso E até a igreja começa aonde hoje é a sala de oração. Aqui, é verdade. né? Onde é a sala de oração. Aqui onde a sala de oração era ali embaixo, Ali ali, né? embaixo. Aquela parte, né? Começou ali. Legal. Começou ali. E quais foram os maiores desafios para iniciar a Maranata? O maior desafio que a gente teve aqui, no caso, seria o que aconteceu, né? Como, né, no início, por causa da presbiteriana, eles têm uma visão, e a visão que Deus deu para nós é uma visão um pouco diferente, né? Onde a manifestação dos dons aqui era muito forte, né? Então, e fugia um pouco ali da visão da presbiteriana. Então, houve um rompimento. E nesse rompimento, o que aconteceu? Nós estávamos aqui onde nós estamos hoje, só que era bem menor, né? E daí o maior desafio que nós tivemos foi o quê? Ter que comprar o templo. E nós tínhamos ali, né? E foi feito um contrato, tudo, e nós não poderíamos, assim, atrasar, né? Sim. E segundo o contrato, se a gente atrasasse, a gente perderia o templo. Nossa. Então, foi um tempo grande, né? Se eu não me engano, foram 42 parcelas aí, 40 ou 42 parcelas de R$3.000 na época, muito tempo atrás, né? Então, que era uma importância boa, né? Mas, graças a Deus, supriu. A gente pagou tudo e, além disso, nós fomos pagando e ampliando a igreja. E comprando os terrenos do lado, comprando tudo e ampliando, e a igreja se tornando maior ainda, e Deus fluindo. Da presbiteriana era só essa parte aqui? Onde é? Na realidade, a presbiteriana, quando nós éramos a presbiteriana, o templo aqui era metade do templo. Ah, entendi. E só tinha o pavimento inferior, um pavimento só. Daí nós compramos o templo, e o terreno era bem menor também, e nós fomos comprando o terreno ali.
E foi embora. E nós aumentamos ainda. A igreja, na realidade, ela mais que dobrou, né? Sim, porque ficou também o pavimento onde tem do refeitório também, né? Então ficou construímos mais 3 pavimentos ainda e dobrou a igreja. Deus vai ampliando algo tudo. Tremendo. Maravilhoso. Deus derramando. E depois daí dessa fase, nessa fase do início, tem muita história engraçada, muita história legal que teve? Ah, tem muita história. Tem muitos, assim, eu creio assim que uma igreja quando começa, Deus opera assim com milagres, né? Então, uma das coisas que marcou muito a gente, né? Eu creio que ficou, né? Muitos assim, né? Que pessoas assim que eram curadas, o trabalho de libertação eram muitos endemoniados. Né? Havia cultos assim que era um demônio atrás do outro, né? Então, quando nós começamos ali na rua Itaoca, né? Ali era um bar antes. Então era tipo assim, era o lugar do bar e um depósito. O depósito era o lugar onde iam os endemoniados. Então tinha culto assim que tinha 7 endemoniados. Então ia um atrás do outro. E o culto continuando e a turma na salinha ali libertando demônios assim. E Deus operando assim de uma forma tremenda. Sim. Muitos assim pais e santos se convertendo. Então é algo tremendo. E a gente também, o tempo inteiro, o carro cheio, né? O carro, assim, a gente ia lá desfazer todas aquelas coisas que não pertenciam ao Senhor também, né? Uhum. Então a gente, 3x2, né? Carregava o carro, ia lá e destruía tudo aquilo ali. Certo. Então era uma limpeza, né? Então eu creio assim, algo tremendo. E uma das coisas que mais marcou a gente em termos de milagres, assim, né? Foi o dia que a mãe da Marielza, ela veio para cá, né? Ela veio lá do norte, né? Para cá para se tratar, porque ela estava com um problema seríssimo no coração. Os médicos tinham dado ali 6 meses de vida para ela. E num dos cultos, ali mesmo na rua Itaoca, era um momento que até a nossa irmã Juliana Cravo, né? Juliana Guergui hoje, né? Estava ministrando ali. E de repente a Marielza, que é filha dessa senhora, né? Ela teve uma visão, onde um anjo entrava, ele tirava o coração da mãe dela, aquele coração que estava tudo deteriorado, tudo, e colocava um coração novo. E quando terminou o culto, ela veio para mim e falou assim, olha, eu tive essa visão, eu vi isso, só que não vou testemunhar ainda. Eu só vou testemunhar o momento que ela voltar no médico e fizer os exames e realmente constatar isso. E o que aconteceu? Depois disso, ela voltou no médico, constatou, e o médico perguntou, o que fizeram com a senhora que te deram um coração novo? E ela viveu muitos anos, né? Hoje, a mãe da Marielza, ela já faleceu, mas ela viveu depois disso aí, sei lá, eu creio assim que foi de 15 anos para mais. Que demais, então, algo maravilhoso que Deus fez, né? Agora, na jornada, a gente tem assim, muitas histórias engraçadas sobre assim, nós tínhamos aqui um irmão também, né? O nome dele era irmão evangelista, né? E ele era o seguinte, ele entrava aqui, né? E ele vinha nos cultos, tinha dia que ele vinha tinha dia que ele vinha bem chapadão aí, né? Bem atordoado. E ele chegava assim, olhava para os outros e falava que ia pegar os outros, assim, no momento do culto, fazia assim. Ou alguém olhava para ele e já fazia assim, né? E tinha dias também que eu chegava, né? Que eu sempre chegava, anotava os pedidos aí na frente. Daí eu cheguei um dia e ele deitadão lá no chão. Eu falei assim, irmão evangelista, o que aconteceu? Daí eu falei assim, bebeu de novo, irmão evangelista? Daí ele pegou e olhou pra mim, só um pouquinho. E fazia assim, daí quem aguenta? Caindo no chão só um pouquinho, não aguentava nem levantar, e só um pouquinho. Então... E o irmão da bicicleta voadora, lembra? Ah, também tem umas histórias aí. Então a gente... a gente ouve cada coisa que a gente não acredita, né? Daí tinha um irmão aqui que ele vinha e tal, e começava a contar um monte de coisa, né? E ele dava umas empolgadas. Daí ele estava falando que ele tinha uma bicicleta voadora, que ele podia ir para um lugar e para outro com aquela bicicleta e tal, um negócio e outro. Imagina até que ponto chega as pessoas. Não. Meu pai. Mas o que eu mais me assustei foi um dia, eu fui pregar numa outra igreja, de repente eu chego, olho lá,
o irmão sentado na parte dos presbíteros e pastor. Eu falei, meu Deus, o irmão dos caras tá voadora. Foi voando lá, rapaz. Duvidaram, né? Mas deve ter muita história. E como que é lidar até com essa parte? Como que é lidar com testemunho? Quando o pessoal pede, eu quero dar um testemunho na igreja. Deve ter entrado em cada Complicado, né? Testemunho é complicado. A gente aprende, né? A gente já quebrou a cara em vários testemunhos aí, né? Então a gente vai aprendendo. Igual assim, teve um dia que foi outra história engraçada também. Chegou uma irmã para mim e falou assim: eu tenho um testemunho para dar, hoje eu estou feliz, hoje eu recebi uma bênção muito grande. Olha que bênção, irmã, glória a Deus, né? Eu falei para ela assim: olha que maravilha, Deus abençoando o seu povo, né? E tal. Daí ela falou assim: e a bênção que eu recebi hoje foi que morreu meu marido. Eu falei assim, meu Deus, amado. Eu falei assim, puxa, mas irmã, morreu o marido. Eu falei assim, não, aquele lá era uma praga. Só surrava, só me surrava, fazia isso e aquilo, tal. Então eu queria testemunhar, né? Essa bênção que eu recebi, que ele morreu já. Deus tirou ele de mim. Deus acabou com ele. Tá? Eu falei, meu Deus. Daí eu falei assim, irmã, pode deixar, então já vamos testemunhar lá, né? Daí eu chego lá na frente e falei assim, ó, tem meus irmãos que querem agradecer por bênçãos recebidas e tá bom demais. Chega. Isso é a moda pega, né? Os irmãos começam a orar pra matar os maridos. Eu acho também que já deve ter muito, assim, o senhor como pastor, presidente da igreja, alguém vir pregar que o senhor não conhece, de repente começa a falar umas coisas. Isso deve ser difícil. Isso é difícil. Né? E é o seguinte, né? O pastor, ele responde pela igreja. Sim. E já tivemos algumas surpresas aí, eu acho que os irmãos lembram o tempo da arca, né? Meu pai, aquele dia foi um dia que eu não dormia à noite, que todo mundo ligava e preocupado, porque eu acho muito complicado, em termos de igreja, estipular valor de oferta, isso e aquilo. Isso aí não é bíblico, né? Então, isso daí é do barquinho? É do barquinho da arca. Essa história desse que eu conheço, meu sogro fala dessa história bem do barquinho. E daí aquele dia eu ficava com dó das irmãs, porque eles falaram assim que dava uma arca e daí tem que fazer o propósito, só que no outro dia tem que trazer R$90, porque era 3 meses de Obed-Edom, R$1 por dia. Então o negócio que misericórdia, né? Então o negócio era violento. E daí eu falava para as irmãs, irmã, entrega o quanto que a irmã sentir no coração, se não quiser dar nada, não precisa dar nada, não esquenta a cabeça. Então, assim, mas é um problema muito grande, né? E depois, e muita coisa também que a pessoa chegou a falar que fazia, que era, e depois a gente foi confrontar, não era bem assim. Então, tem que ter um cuidado. Mas isso faz parte do processo, né? Para a gente ir amadurecendo e aprendendo, né? E a gente aprende muitas vezes com os erros, né? Sim. Isso antigamente acho que acontecia quando era mais novo, era de outra igreja. Eu lembro que a gente foi, o pastor falou assim, ó, pega a maior nota que você tem no bolso. E se o irmãozinho não tá do lado, pega a outra nota e dê pra ele. Eu lembro que eu tava, cara, tô com R$50. Só que daí eu com 30, daí eu dei a 50, tinha mais 10. De 30, cara? Não, eu tava com 10, mas... Tá igual o irmão da bicicleta voadora aqui. Eu tava com 50, tava com mais 10 e 20. Eu dei a notinha de 10, fiquei sem nada, cara. Falei, meu Deus do céu. Puxa. E daí não, mas é isso. Eu acho que a gente foi aprendendo, as igrejas foram aprendendo a barrar essas... É verdade. Eu acho que tem coisa também só com a experiência, né? Que você vai passando, passa cada um vai crescendo, não. E como foi para o senhor pai, pastor, tudo, né? Como foi conciliar tanto trabalhar o ministério de pastor com o trabalho? E assim, qual foi a decisão? Porque aqui na Maranata os pastores não receberam salário. Da onde veio essa decisão? O que vocês pensaram? Como que funcionou isso? Isso. Na época, quando a Maranata foi fundada, né? E nós tínhamos uma diretoria. E, no caso, os homens que faziam parte dessa diretoria na época, né? Que era, no caso, eu estava com o presidente, né? Daí também tinha o pastor Ricardo Modenese, o pastor Arley Brancalhão, né? O pastor Ricardo Carneiro, né? O presbítero Itamar. Então, esse pessoal, né? Então, o que acontece? Todo mundo já tinha o seu trabalho. E como a gente tinha uma visão realmente de evangelização e ação social, então falamos assim, vamos fazer o seguinte, nós abrimos mão do nosso salário, como nós já temos o nosso emprego, para que a gente possa investir mais no social, entendendo que essa era a direção de Deus para aquele momento. E daí é o seguinte, né? Daí o tempo foi passando e muitas vezes em algum conflito na minha mente, assim, se não era o momento já de eu abandonar o emprego, ou seja, ficar só na obra, né? Mas no decorrer desses anos, o que acontece?
no decorrer desses anos, sempre Deus preparava, tinha como conciliar. Né? Eu trabalhava assim das 7h30 até 4h30 da tarde, e depois ali era para a igreja. Né? Então estava ali no ministério, e eram as visitas, eram os cultos, os finais de semana, isso e aquilo. Então nunca Deus deixou faltar nada, né? E tinha uma equipe boa também aqui, né? Então graças a Deus. E nos momentos de maiores conflitos também, né? Quando eu falava assim, não, agora é o tempo de parar. Daí o que acontecia? Daí, às vezes, lá onde eu trabalhava, lá em Furnas, lá, às vezes eu entrava naqueles galpões, almoxarifados, onde estava sozinho, só estava eu ali, né? Eu e Deus, né? Então, assim, e naqueles momentos Deus me visitava e confirmava que ainda não era tempo. Então, eu creio, e daí o que acontece? Daí eu coloquei um propósito diante de Deus com relação à minha aposentadoria. E no tempo que eu me aposentei ainda, eu teve um incentivo muito bom lá na minha empresa, né? E os próprios colegas assim de trabalho ali, eles reconheceram e eles chegavam para mim e falavam assim, olha, isso aí foi Deus que proporcionou para você. Legal. Então, as próprias pessoas ali reconheciam que era um momento que Deus estava abençoando. Então foi sim uma confirmação, legal, então foi muito pastor. na paz. Então, e até hoje, graças a Deus, né, a gente não depende assim no ministério, né? Então, até hoje eu tenho meu salário como aposentado e glória a Deus, né? Então é suficiente, então tá bom demais, né? Agora, lógico, a gente concorda plenamente que, né, a gente não sabe o que vai ser daqui para frente, com relação aos pastores que virão, isso e aquilo, né? Então, quem sabe futuramente, nós não somos contra o pastor ter salário, porque sim. a própria Bíblia apoia isso totalmente. Então, né, pode ser que venha mudar isso assim, né? Senão não é uma regra, né? Sim. Mas eu creio que há um tempo que Deus permitiu isso e até hoje esse tempo está aí. Mas quem sabe o que vai acontecer para frente a gente não tem noção, né? Deus sabe, né? E se precisar um dia pagar os pastores, nós vamos pagar os pastores. Sim, tudo legal. para o bom andamento da obra de Deus. Foi um tempo, acredito que seja uma estratégia que Deus separou, principalmente pelo foco que a Igreja Maranata tem nessa parte social, né? Isso. Que daí, ó, o quanto que os recursos que vocês foram E investindo é ao longo verdade. dos anos para ir abençoando tanto aqui quanto toda a cidade, na verdade, né? Desde o Berceba, Projeto Esperança. Daí eu percebo o projeto, começam... Como que foi assim? Vocês tiveram... Isso, tempo a gente deles. tinha já um sonho, no caso assim, com relação ao projeto Esperança, né, as crianças e tal assim, até isso aí partiu do pastor Ardei, né, na época era a Fundação Brancalhão, né, e tal assim. Então começou o projeto Esperança, daí ficou um tempo, daí depois teve um tempo que o pastor Ardei passou por umas dificuldades assim, em termos da empresa, né, e daí nós assumimos realmente o projeto Esperança, né, a igreja assumiu, né, e nós tivemos 15 dias para assumir isso aí. E para a honra e para a glória do Senhor Jesus, Deus não deixou faltar nada. Sim. Então, glória a Deus. Glória E a Deus, ali, né, as portas se abriram também com os convênios, também com a prefeitura. Então, foi uma bênção. A gente Foi vê só a abrir direção as de portas. Deus. A obra Legal. do Senhor é Ele que cuida, é Ele que está à frente. E a Deus tremendo, toda a honra e pastor. toda a glória, né? Isso que é demais. E também a Casa de Recuperação também, que a gente sonhava também, né? Então, foi uma bênção também. Começamos ali com o pastor Josué ali. E ele, a esposa e mais um filho, né, na casa que tinha lá, e mais 3 dependentes químicos. Morando tudo junto. Então, morando tudo junto na mesma casa. Ó, que E legal. ali começou. Então, foi algo tremendo também. Então, e a gente glorifica a Deus. A gente viu que o crescimento do Berceba, né? É maravilhoso. E Deus tem derramado. Quando começou, Maranata, o senhor sonhava que chegaria hoje do jeito que estaria hoje? Ou o senhor achou que nunca ia chegar na estrutura que estava hoje? É o que acontece. Quando a gente começou a Maranata, a gente recebia muitas profecias daquilo que Deus ia fazer. E como o trabalho começou a crescer muito rápido, e as construções não foi porque a gente queria que fosse uma ostentação, mas a igreja ia sendo ampliada conforme o número de pessoas, e enchendo o templo não tinha jeito, tinha que ampliar. Uma necessidade. Né? Uma necessidade. Legal. Então, eu creio que por causa disto, a gente achou assim que Deus tinha uma obra grande. E agora eu creio o seguinte também, agora pensando nos dias de hoje,
eu creio que Deus está preparando o povo agora, está nos preparando. Né? A gente crê que Deus está levantando um exército aqui. Sim. Amém. E preparando para um crescimento ainda maior. Amém. Então, eu vejo algo assim, só que como Deus é extremamente organizado, Ele nos prepara primeiro, para que a gente possa, né, realmente receber esse pessoal. Porque uma vez eu já tive um sonho, era num retiro, e Deus mostrava uma multidão vindo. E nessa multidão vinham muitos enfermos e tal, e eles chegavam, iam sendo curados, então era algo maravilhoso. Legal. Então eu creio que isso faz parte do avivamento que nós estamos aguardando aí. Amém. Eu tive alguns meses atrás, eu tive um sonho, não sei se eu comentei com você, Ju, que eu tava chegando na igreja, e a igreja ela tava em construção, mas era gigantesco, assim. Toda a estrutura tava em construção, porque as pessoas, tinha muitas pessoas. Eu lembro que ela foi se estruturando, e as pessoas foram entrando. Eu lembro que tinha pessoas estudando, tinha escola. Olha que benção. Foi muito legal. Foi uma coisa que eu lembro que me marcou na hora que o senhor falou. Eu lembrei disso. Amém. Eu creio, assim, nossa, todo meu coração. Eu acho legal também o que o senhor recebeu lá no acampamento do Mevan lá. Nossa, Isso, verdade. foi tremendo. Foi algo maravilhoso, assim. Eu lembro que naquela conferência, era uma conferência profética, né? Onde tinham muitos irmãos ali, homens de Deus ali. E num determinado momento eles chamaram a gente lá na frente, a gente estava participando lá, né? E a gente foi para receber, né? Então, assim, e daí nesses momentos ali, nosso irmão, Fábio Souza, né? Que a gente tem um respeito por ele, né? Sim. Respeito muito grande, um homem de Deus, eu vejo ele um homem de Deus. Né? Todos nós estamos sujeitos, né? Sim. A falhas, né? Mas eu creio que Deus fez algo maravilhoso, está fazendo algo maravilhoso. Sim. E ele entregou algo para mim. E no momento que ele começou a orar para mim, ele falou assim: olha, eu vejo aquela obra crescendo e eu vejo Deus trazendo muitas pessoas para somar ali na obra. Então, quando eu estou recebendo pessoas, às vezes com membros aqui, e aqueles irmãos que eu sei que vão somar, né, uns irmãos de peso, que têm uma maturidade maior, e tá assim. Então, aquela profecia vem. Uau, que legal. É uma confirmação daquilo que Deus está fazendo. Realmente tá acontecendo. Então, algo maravilhoso. Então, que eu recebi lá e realmente está acontecendo. Que então, demais, eu vejo pastor, Deus nossa. preparando um exército. Onde, às vezes, vem muitos irmãos abençoados, que vêm de outros ministérios, que estão vindo, estão somando, que já têm uma bagagem. Então, assim, então eu vejo que está se cumprindo. Então, Deus preparando tudo para gerar esse crescimento. Nossa, que Então, massa. isso é E uma maravilhoso. coisa muito legal assim na igreja, assim, que o senhor sempre foi aberto a receber a galera. Tipo assim, de fora, veio o Gregório, Juliano Som, o Nilson Júnior, Juscelio, Fernando Tolentino. Nossa, tem um Daniel Alencar, Heloísa Rosa, Leandro Vieira. Então, assim, teve muita gente que veio. E assim, como que foi essa ideia? O próprio pessoal do Ceifar, o Kaká, o Anderson Bonfim, Isso. Michel, se for falar... E é verdade, uma turma boa. Mas assim, como que o senhor vê isso aí? Eu creio que era algo que Deus estava construindo aqui. Legal. E eu creio que Deus sempre teve um cuidado muito grande com a Maranata. Por isso que a gente fica tranquilo, porque o que a gente entende? Sempre nós estivemos aqui cooperando com o Senhor com essa obra. Mas Deus sempre esteve na frente. Que mais, pastor? Nossa. Então eu vejo assim, né, quantas e quantas vezes a gente se sente incapaz diante de tantas situações. Mas eu via claramente Deus mandando as pessoas para quê? Para que nós não viéssemos a perder a visão daquilo que Deus estava fazendo. Que legal. Nossa. Então Deus foi movendo de uma certa forma tremenda, onde nós chegamos hoje, né? Eu creio que é um crescimento, eu creio que era uma criança que foi crescendo e amadurecendo, e eu creio que hoje nós estamos assim num ponto muito bom. Né? Lógico, nós vamos crescer mais ainda, Amém. vamos amadurecer mais, Deus vai nos fortalecer mais, vai nos capacitar mais. Mas eu creio que tudo isso é um cuidado do Senhor. Desses grandes homens de Deus, homens, mulheres de Deus que passaram por aqui e acrescentaram algo tremendo e no tempo certo. E o que eu acho mais interessante também é que esses grandes homens de Deus e mulheres de Deus passaram por aqui, eles passaram no tempo que eles estavam assim totalmente alinhados com aquilo que Deus tinha. Então eu creio que isso foi construído e, assim, hoje nós pro chegamos. senhor desses que a gente conheceu, que veio aqui, qual assim foi o que mais marcou o senhor?
o senhor pudesse falar. Claro que todos foram bênçãos, mas qual se marcou o senhor falar assim, Todos foram bênçãos, mas se a gente for pensar em uma pessoa que marcou, talvez pelo jeitão dele, né? Gregório McNulty. Gregório foi um divisor de águas aqui. Gregório era feroz. Muito. Era muito louco, mas era um homem que amava muito o Senhor, né? Ele era apaixonado pelo Senhor. E eu creio que essa paixão ele conseguiu transferir para a igreja, né? E foi interessante que o dia que o Gregório falece, a gente ficou muito chateado. É verdade. Sim, realmente, a gente conhecia Fez ele. parte, né? Fez parte da história da igreja, né? Com Fez certeza, parte. né? Até no último acampamento. Acho que eu não lembro qual foi a data que o Gregório faleceu, se foi em março, eu não vou lembrar. Mas ele vem em outubro no acampamento aqui, né? É verdade. Um pouco antes do falecimento ele vem, ele libera algo sobre nós, foi algo muito profético. E foi tremendo também, porque o Gregório ele veio, né, naquele acampamento, e ele falou algo pra gente assim: olha, a igreja hoje está bem melhor do que antes. Que legal. Nossa. Falou assim: hoje vocês estão bem mais alinhados. Olha que legal. Então é uma confirmação, então foi muito bom, né? Então foi algo tremendo, né? Que legal. E, velho, como é ser um pastor? Como o senhor descobriu que o senhor se sentia um chamado de pastor? Ou desde criança o senhor já queria pregar? Como que é? Na realidade é o seguinte, né? Eu, assim, nunca fui de querer pregar, assim, não. Mas o que eu sentia que desde criança eu atraía as pessoas. Aonde eu estava um monte de gente em volta. Espírito de liderança. Então isso era demais. E geralmente quem mais atraía eram os rejeitados. Então sempre essa turma aí, que era a turma que vinha, daí vinham os rejeitados e vinham os outros também junto. Que legal. Porque a gente não escovava ninguém, fazia parte da gente. E daí aquilo ali foi crescendo. Daí depois, quando eu estava já na presbiteriana e tal, daí eu lembro que chegou uma irmã, né, a irmã Elisete, uma vez, ela chegou para mim e falou assim, eu tinha pregado e falou assim, por que você não vai fazer o seminário? Seu chamado é de pastor. Legal. E na época, eu não lembro se eu já era diácono ou não. Talvez talvez eu fosse diácono na época, não lembro direito. E ela falou assim, o seu chamado é de pastor. E eu falei assim, eu acho que não. Então, assim, e daí o tempo foi passando. E daí aconteceu naturalmente. Agora, eu, por exemplo, assim, com relação ao pastorado, né, para mim não é peso, para mim é prazer. Então, por exemplo, assim, às vezes você está ali, é telefone que toca e coisa assim, e eu me sinto incomodado, porque, por exemplo, se tocar meu telefone, alguém falando, então assim, eu sinto na obrigação de, se eu não puder atender naquele momento, de retornar, porque esse é o meu chamado. Que legal. Né? É o cuidado com as ovelhas. Então, e muitas vezes as pessoas falam assim, mas como que você aguenta? Mas não é peso. Pra gente não é ruim. E a gente pensa o seguinte, se uma pessoa está precisando e naquele momento liga pra gente, é porque Deus tem algo a liberar através da gente. Então, e como consegue decorar o nome de todas as ovelhas? Eu ia falar isso, cara. É uma das coisas que eu achei mais, quando eu conheci o senhor, eu falei, cara, conhece tudo, cara. a maioria, né? Tem uma turma boa que a gente consegue decorar, mas a gente vai associando os nomes, vai tentando gravar e é benção, né? E alguma vez no meio da pregação deu branco? Alguma vez aconteceu de dar um branco, ou de esquecer? Você quer falar? Branco assim, eu creio assim, não chegou a dar o branco. Mas às vezes está falando... Eu lembro uma pregação que eu estava pregando e de repente, que eu sou muito desligado às vezes. E daí na pregação eu chamei o nome da Márcia. Falei, Márcia, no meio da pregação. Do nada, né? Daí eu falei, Márcia. Então, assim, daí eu dei uma disfarçada e saí pela tangente ali. Mas, então tem que tomar um cuidado. E uma das coisas engraçadas também, né? Negócio de nome, né? E eu lembro uma vez que eu estava conversando com o irmão nosso, né? Com o Sebastião, né? Então eu conversando e tal, e eu estava pensando numa outra irmã que estava com problema. Eu conversando com ele contando de alguma dificuldade, algum problema ali, né? Ele compartilhando, e eu pensando numa outra irmã. Daí, numa hora, ao invés de Sebastião, eu chamei ele de Conceição. Então, daí eu não aguentei, eu comecei a dar risada também. Então tem umas coisas que é muito louco. Pastor, e nessa trajetória, quando que o senhor parou de ser o Fred Mercury Gospel, assim? Pois é. O cover. O Conta a história do bigode pra gente. A história do bigode. Essa história o pessoal ficou
Até mandaram agora pra equipe O perguntar pro senhor. bigode é complicado. E esse negócio do Fred Mercury, eu passei cada uma que misericórdia. Viu? Eu lembro uma vez que eu estava na frente de casa, estava lá entrando no carro, e de repente veio uma rapaziada da escola e olharam assim, nossa, o cara é igualzinho o Fred Mercury. Eu falei assim, meu Deus amado. Daí eu lembro uns tempos atrás, né, onde a Presbiteriana, a Doutor Pinheiro ainda, né? O que acontece? Onde os carros não tinha aquele calçadão, né? Eu subindo de carro, e daí outros também, nossa, o cara igualzinho o Fred Mercury. e eu disfarçava para que ninguém que estivesse dentro do carro ouvisse. E teve uma vez também que a gente foi pro Chile, né? E o que aconteceu? E de repente eu vi um outdoor do Fred Mercury, falei assim, ai, misericórdia, que ele vai pegar no pé, né? Daí eu já peguei, me disfarcei, fui mudando de lado, assim, a Laís, minha menina, já viu, né? O pai lá, e tal. Então Nossa, foram, era muito igual mesmo. era uma atrás da outra. Viu? Já confundiram o senhor também com o pastor de Ângeles da Quadrangular? Verdade. Confundiram já. É muito. Eu lembro o tempo do bigode, eles confundiam. Às vezes chegavam no banco, chegavam pessoas lá e falavam assim, ô pastor, como é que tá e tal? E como é que tá a quinta igreja, não sei o quê. E eu falei assim, meu Deus, eu já percebi que eles tinham confundido com o Deus. Até que eles caíam em si, viu? Desculpa, eu sei que era o pastor de Anjos. Então, várias vezes fui confundido com o pastor de Anjos. E o que fez o senhor tirar o bigode? O bigode foi... Eu lembro uma vez que eu cheguei pro Juninho, pra Laís, e falei assim, ó, se o Corinthians for campeão da Libertadores, eu tiro o bigode. Vai, Corinthians! E daí o que aconteceu? O Corinthians foi campeão da Libertadores, eu tive que cumprir a promessa. Estava lá no Chile também nessa época, e daí tirei o bigode lá. Eu tirei o bigode com prazer. Foi igual a Casa de Família, né? Tocando a música. Mas foi bom demais. Viu? E agora, o ano que vem, pelo jeito, nós vamos ser campeão de novo da Libertadores, né? É, Que agora deixa o ninguém bigode. segura mais. É, Qual que é a próxima? Agora Se for não campeão da pensei. Libertadores. Tava bem aqui atrás. Isso é muito legal, essa história do bigode. Essa daí, ó. E assim, o que é mais fácil fazer? Um velório ou um casamento? Porque eu acho que como pastor, o senhor deve ter palavra preparada para 15 aniversário, Bodas. casamento, É velório, verdade. festa de empresa. Tem que ter o kit né, preparado pra tudo. Eu acho, por exemplo, assim, quando a gente está na obra de Deus, aquilo que a gente tem mais dificuldade, aquilo que a gente acha que não é a praia da gente, é onde a gente é mais chamado. Eu, assim, algo que não é minha praia é casamento. E foi algo que fui mais chamado a fazer. Então, 3x2, é casamento, era um atrás do outro. Depois da pandemia parou um pouco, mas antes era um atrás do outro. Falei, puxa vida, né? Então, mas, glória a Deus, a gente vai porque a gente está servindo o Senhor e quem serve não escolhe, né? Então, agora, entre um casamento, né? E um velório, eu prefiro fazer um velório. Por que, pastor? O velório parece que já há um ambiente. O ambiente as pessoas estão mais receptivas, né? É como a palavra de Deus fala, né? É onde há o luto, né? Sim. É onde as pessoas tomam consciência do fim de cada uma delas, né? Então eu creio que o pessoal está bem mais receptivo para receber a palavra e tal, assim. E realmente, né? O próprio velório também, os dois tipos de velório, né? Você fazer um velório de uma pessoa que morreu em Cristo é tranquilo, É uma né? paz, né? É uma paz. E daí, quando é uma pessoa, né, que estava longe do caminho do Senhor, né? E dependendo da forma que morreu também, daí já a gente depende, é uma dependência do Espírito Santo, a gente aguarda uma revelação do Senhor, né? E às vezes também algo bem comovente é fazer velório de criança, que é algo triste também. Difícil. Né? Então, até eu lembro uma vez que a gente estava num churrasco junto com os irmãos e tal, e de repente me chamaram para fazer um velório de uma menina, e eu creio que a menina tinha uns, eu não sei se tinha 10 ou 11 anos, que morreu de repente, e o pai estava vindo, o pai era caminhoneiro, né, e ele estava vindo e ele não tinha visto a menina ainda, a filha ainda. Meu Deus do céu. Então, na hora que eu falei assim, daí eu cheguei, entrei no velório e eu pedi para o Espírito Santo. Eu falei assim, Espírito Santo, agora é com o Senhor. Da revelação, Espírito Santo. Do que eu vou falar agora aqui, porque como que vai
para confortar o pai. Que E o pai fala, era uma pessoa conhecida da gente, uma pessoa muito bacana. Nossa, meu Deus. Né? E quando ele entra ali, aos prantos ali, da Espírito Santo, ele falou para mim assim, fale o seguinte, deixai abrir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Então, daí, a hora que você tem a confirmação, você sente aquele alívio, aquele refrigério, e a gente sabe que a palavra que o Espírito Santo dá é a palavra que traz conforto. Né? Então, por isso que eu acho assim, que o velório, mas casamento é bom também, né? Mas eu prefiro velório. E como foi pro senhor, assim, o senhor agora me perdeu recentemente o vô, né? O pai do senhor. Como foi fazer o velório do próprio pai? Isso deve ter sido um desafio. Foi um desafio grande mesmo. Mas, por outro lado, assim, né, eu vi um desafio muito grande, mas eu fiquei bobo de ver, assim, o conforto que Deus traz pra gente no momento. Mesmo com a tristeza, a saudade, perder tudo assim, né, mas, e no momento que estavam todas as pessoas, né, e daí Deus começa a ministrar, assim, na vida da gente, assim, a oportunidade da gente poder estar levando a palavra de Deus e mostrar naquele momento que mesmo em meio à perda, Deus traz o conforto, Deus fortalece, Deus está junto com a gente. Então foi muito bom. E foi muito legal também, né, que nós tivemos a oportunidade até de filmar, né? Sim. Então foi algo maravilhoso e de transmitir para aqueles que não puderam vir. Então eu creio assim que foi uma bondade muito grande de Deus para com a gente, né? E foi muito bacana também, porque naquele momento, né, pudemos ter a participação dos meus irmãos também, né? Então foi muito legal, né? Um irmão que é presbítero, outro irmão que é evangelista, eu sou pastor, e depois o Juninho também, ele terminou. E naquela filmagem, né, tem coisas que marcam, né? E naquela filmagem eu vi ali nós três, os três irmãos, e meu pai no caixão e o Juninho orando ali. Então eu vejo assim gerações sendo alcançadas. E teve um momento também, até o Juninho sonhou, né, com meu pai, que meu pai estava abençoando e tal assim, né? Então a gente vê assim, tudo assim, Deus cumprindo algo, né? E a palavra de Deus sendo transmitida e as gerações ali participando daquele momento. Então foi algo muito tremendo e foi um conforto maravilhoso. E eu glorifico a Deus também que depois, né, assim, da morte do meu pai, hoje eu sinto assim uma saudade dele. Só que é uma saudade gostosa, onde não traz tristeza, onde não traz angústia, onde não há um vazio, mas há um preenchimento. Parece que a saudade que eu sinto é algo que até me renova. Então eu vejo assim um cuidado de Deus para com a minha vida. Então só tem a glorificar Ele. Ou até breve, né? Na verdade. Ou até breve. E Ele nos sustenta e a gente tem uma esperança também, porque não acaba aqui, né? Sim, nós vamos ter aquele grande encontro. Já vai ver ele de novo. Que legal, nossa. Bom demais. E conte um pouco, Fernando, a experiência que foi do senhor ir para Israel. Nossa, verdade. Israel é algo maravilhoso. Se tem um lugar que é diferente, é Israel. É um exemplo, por exemplo, assim, para você entrar na presença de Deus, às vezes o que acontece? Você vai entrar na presença de Deus, você começa a orar ali, leva um tempo, né? Para a gente entrar realmente na presença de Deus e ali começar a falar em línguas e começar a fluir, né, no Espírito. Israel não. Pronto. Israel está pronto. Que legal. Você começa a falar assim, Pai de amor, pronto, já. Que legal. Até é diferente o lugar. Assim, é um lugar preparado por Deus ali. É foi, separado o lugar. E qual foi o lugar mais, assim... Marcou o senhor. Visitou vários lugares, né? Isso. Qual foi o mais, assim, que o senhor falou? Nossa, esse lugar é fantástico. Os dois lugares que foi mais forte, assim, a presença de Deus. Foi o Rio Jordão, né? Até ontem o Juninho estava pregando sobre batismo, né? E como eu tinha sido batizado por aspersão, então eu não ia perder esse momento de ser batizado no Rio Jordão, né? Que privilégio, né? Então foi um privilégio maravilhoso. Que legal. Então fui batizado no Rio Jordão por imersão, né? Uau, que legal. Eu estava junto com um pastor da Assembleia de Deus, né? Lá, ele estava junto com a gente. E eu falei para ele, falei assim, eu tenho um desejo de ser batizado aqui no Rio Jordão. E ele falou assim, que bacana e tal, assim. E daí o que acontece? Daí no outro dia ele falou assim, eu também tenho. Daí o que aconteceu? Daí aquele batismo, né? Batizou. Daí ele me batizou, eu batizei a Márcia, que a Márcia não tinha sido batizada por imersão também, foi batizada também no Rio Jordão. Que legal, nossa. E eu batizei, né, esse pastor também da Assembleia de Deus, né? Ele me batizou. E ele também batizou a esposa dele também. Então foi assim, e na hora que a gente estava sendo batizado,
Porque o Rio Jordão é uma benção. A água é uma água que parece que como se você estivesse numa piscina térmica. Nossa, que legal. E ali, no Rio Jordão também, o que acontece? A gente ali batizando e os peixes batendo na perna da gente ali. Ai, que gostoso. Então, muito bacana, parece que ele é ambiente, né? E ali foi um lugar muito... E eu senti que naquele momento que eu estava sendo batizado, eu senti um revestimento do Senhor sobre a minha vida. Demais, pastor. Então, foi algo maravilhoso. E também um lugar que eu fui assim, muito impactado também, com a presença de Deus, né? Onde nós foi ministrado até a ceia, né? A gente estava num grupo, né? de evangélicos ali e tal. E lá no Jardim do Túmulo, né? Então, ali foi algo tremendo também, uma presença maravilhosa, Senhor. Demais, nossa. Então, e vale a pena. Eu, se pudesse, eu voltaria um dia lá. Gostoso. Bom demais. Ah, vamos voltar. Eu também espero ir para Israel, viu? Eu também. Antes do retorno de Jesus. É. Jesus só voltar Que lá, lá é mas... Orar pra Mas baixar o Bom dólar. demais. Mas que legal. E durante todo esse período de caminhada, assim, o senhor já pensou algum dia em desistir? Como que o senhor luta, assim, às vezes, quando vem as dificuldades, Desafios da vida, né? os desafios, principalmente por ser o seu pastor presidente? E muitas vezes até pressão, não sei, puxa, o pastor presidente sempre tem que ser a fortaleza, né? Resolve o problema de todo mundo, mas às vezes as pessoas não se preocupam com o problema do senhor, no caso, né? Isso. Como que é isso? Desistir eu nunca pensei. Porque eu sempre coloquei algo em mente. Tudo que o Senhor colocar na minha mão, eu vou fazer. Eu não desisto. Então, não adianta. Isso aí, eu sou teimoso. Quando eu coloco algo em mente, é isso mesmo. Então, eu falei para o Senhor, não, Senhor, tudo que o Senhor confiar na minha mão, eu vou à frente. Aconteça o que acontecer. Vamos embora. Então, nunca pensei. E em todos os momentos de pressão, né? Pressão de um lado, do outro, e pressão do ministério, e uma coisa e outra. Então, você tem ataque de todo lado que você possa imaginar. Mas sempre há o conforto. Sempre há a resposta. Sempre há as experiências tremendas, né? Então, é Deus preparando a gente. Então, eu vejo isso é um moldar do Senhor. E a gente precisa passar por isso para que a gente possa estar preparado para aquilo que Deus vai confiar nas nossas mãos. Forjando. E quando chega lá na frente, o Espírito Santo vem e fala assim, precisava passar por isso? Precisava. Ele fala, o Espírito Santo estava cheio da razão. Então é algo maravilhoso. E uma das experiências que marcou também, tal numa vigília, né? Já contei umas 1000 vezes pro pessoal aqui na igreja. E tal. Eu estava numa vigília e o que aconteceu? E passando por um monte de problemas, pressão daqui e dali e tal, assim. E o Espírito Santo me levou num outro patamar e mostrou para mim como que Deus enxergava aquilo. E era algo muito pequenininho, algo insignificante. Nossa, Então ele falou assim, então fique tranquilo, não esquenta a cabeça. cuidando de tudo. E ali eu senti um refrigério tão grande e Que foi legal. benção para minha vida. Glória a Deus, nossa. Então Deus cuida, a obra é dele. Se ele coloca a gente à frente, ele nunca deixa a gente na mão. Então ele é maravilhoso, vale a pena servir ele. Ah, que legal. E o que o senhor espera para os próximos anos, sim? Se o senhor tivesse uma palavra assim, para os próximos anos, como o senhor espera 5, 10 anos? Eu creio um grande avivamento. Eu creio que já existe uma onda de avivamento vindo. E eu creio que nesse tempo, o mais importante é nós buscarmos o Senhor para valer realmente, ter um tempo grande no secreto com Deus, para que a gente possa ter uma sensibilidade maior para ouvir a voz de Deus e entender aquilo que Deus tem a realizar através de cada um de nós. E eu creio que é dessa forma, né? Como foi ministrado já no domingo, agora, né? Então, assim, o principal, né? Como Jesus falava, eu faço o que eu vejo meu Pai fazer. Então, o mais importante para nós hoje é termos um nível de discernimento, onde nós não apenas vamos entender aquilo que Deus vai realizar através de nós, mas nós vamos enxergar também aquilo que Deus está realizando. Então, eu creio que nós vamos nos mover dessa forma, em todos os ministérios aqui na igreja. Todos os desafios que Deus coloca para a gente. Nós vamos ter uma clareza daquilo que Deus está fazendo, aquilo que Deus está realizando em cada ministério. Por isso que Deus está levantando um exército nesse lugar. E a gente só tem a glorificar a Deus pelas vidas que Deus está mandando, pelas vidas que estão fazendo parte de tudo isso.
Eu creio que o TendaCast também é uma bênção, é algo Amém. de Deus e vai alcançar muitas vidas. E é que através do TendaCast muitas vidas vão voltar para o Senhor, muitas vidas vão ser alcançadas para o Senhor, vão se converter realmente. Amém. E a gente crê. Isso faz parte das estratégias do Senhor e faz parte de entender aquilo que Deus está realizando nesse momento. Amém. Então, o que a gente mais quer é andar alinhado com aquilo que Deus está fazendo. Legal, pastor. E entender realmente aquilo que Ele requer de nós. Eu não quero nem mais e nem menos daquilo que Deus tem para minha Amém. vida. Nossa, é o principal, né, da nossa vida, né? Vale. Não sei. Tem alguma pergunta da galera aí, Rafa? Olha, minhas perguntas já... Agora era do bigode, o pessoal tava mandando no privado aqui. Essa já foi. A pergunta que fizeram também foi o maior desafio do ministério. Qual foi, assim, na carreira também? Acho que já foi totalmente respondido. Mas eu creio que o pastor Walter vai ter mais episódios, né? Com certeza. Na questão de política, algum dia já foi convidado para participar, para entrar? O que o senhor um dia foi, vou virar prefeito, vereador, vou virar uma coisa? Eu acho o seguinte, tem pessoas que têm um ministério político, né? Então, essas pessoas já têm um chamado para isso. Agora, o meu chamado aqui é estar na obra de Deus, realmente, né? E já fui convidado para compor, né? Como vice-prefeito, mas eu falei assim, olha, eu agradeço, mas o que Deus confiou nas minhas mãos é outra coisa. Muito maior. Né? É um ministério, é muito maior. E glória a Deus por Billy isso. Graham, né? É o Billy Graham. Vai rebaixaria. Convidado para ser presidente dos Estados Unidos, ele não me rebaixaria por tão pouco. Já sou embaixador de Cristo. Glória né? a Deus, aí Legal. isso é o principal, né? Mas o principal é entender, né? E é legal isso, pastor, o senhor falou. Realmente, isso é visível no senhor. O chamado pastoral mesmo, assim. Isso é uma Amém, coisa glória a Deus. que a gente sente muito. O Ju é filho do senhor, mas eu vim de fora, eu conheci o senhor só de ouvir falar, mas... Agora eu nos lembro... horas tiverem. Eu ia falar, eu me expressei, mas eu lembro que quando eu entrei, o senhor sempre acolheu, não só eu, mas todos sem exceção, que até os que estão na sala e os que estão entrando, isso é uma coisa que realmente confirma o que o senhor falou, é o chamado que o senhor tá. O chamado. É o papel que Deus colocou no coração do senhor mesmo, em cuidar. Isso a gente glorifica a Deus mesmo pela vida do Amém, senhor glória nisso. a Deus. Isso E isso é interessante também, porque quando a gente tem esse chamado, né? E eu glorifico a Deus por isso, né? A gente tem que ficar contente com aquilo que Deus confia nas nossas mãos, né? E é interessante porque a gente tem um amor por todos. Então é difícil você diferenciar o amor de um para com o outro, assim. Então Deus coloca um amor em todas as ovelhas, assim, às vezes. Até pelos então, irmãos chatos. é algo igual, às vezes as pessoas dizem, não, mas o cara ali, né? O pessoal não gosta muito, né? Não é muito simpático. E às vezes a gente tem aquele amor pela pessoa, um amor que vem do Senhor mesmo, né? Daquele cuidado como ovelha, em acreditar que vai mudar, que vai ser transformado. Então, eu creio que tudo está ligado a esse ministério e é bom demais. Vale a Glória a pena. Deus, nossa, que demais. Que legal. Se o senhor quiser complementar mais algo, para a gente estar encerrando mais um episódio do nosso TendaCast. Eu acho que tá bom já, né? Respondendo bastante perguntas. O Palmeiras tem Mundial? Tá difícil, viu? Tá Ei, difícil. E Carneirão. Toma e essa, agora o Carneiro. Corinthians com esse timão ainda, então vai ficar mais difícil ainda. Os corintianos são muito iludidos, cara. E nós estamos gravando no dia do aniversário do Corinthians, né? Isso que é o melhor. Mas é isso aí, a gente quer agradecer a presença aí do nosso pastor. Era para ser o primeiro com ele, mas o cachorro não deixou, mas agora tá tudo Problemas tranquilo. técnicos. Obrigado mesmo, pastor. Uma honra pra gente, sim. A gente sempre vai agradecer, ser grato ao senhor, porque o senhor sempre acreditou em nós. Amém. Tudo. Glória a Deus. Acredita nas nossas loucuras, né? Você É, vai, sempre vambora. 12 horas, vambora. Não sei o que. Casa de oração, vamos. Casa de oração. É maravilhoso. Obrigado mesmo por isso. A gente só tem que agradecer, né? E Sim. por Deus colocar vocês aí na frente desse Amém. ministério. E a gente glorifica a Deus, o quanto Deus tem usado a vida de vocês. Amém. E é muito importante quando a gente entende isso. E esse entendimento, né, é Deus que dá pra gente. Amém. E traz Amém, muita glória a paz no coração. E eu creio que Deus vai despertar muita coisa nova em vocês aí, Amém. com relação Amém. a tudo Recebe isso. em nome de Jesus. E a gente glorifica a Deus por isso. Quando Deus move dessa forma, pra gente é uma benção. Amém. Fica feliz, nosso. Mas é isso aí, galera. Pessoal, se inscreve nas nossas redes sociais. Vai estar aparecendo em algum lugar desse vídeo aí os links do Instagram, do YouTube. Caça o botão. Ajuda aí a gente a compartilhar. Manda pros grupos. Curte.
comenta, coloca aí nos comentários quem vocês querem que seja o próximo convidado. Legal, importante isso. E também estamos aceitando recebidos. Hoje a Coca-Cola foi a única aí, né, que não nos abandonou. Muito boa, Coca. Mas é isso aí, galera. Queremos agradecer a todos aí e até a próxima. Falou, galera. Deus abençoe.